representa uma língua que era falada pelos judeus em mais da metade da área territorial da Europa e que rompia fronteiras nacionais. Como o Yiddish influenciou a vida da comunidade judaica do leste europeu, Américas e Palestina na primeira metade do século XX em todos os aspectos sociais, culturais e políticos e as consequências da sua não valorização histórica para as gerações que vieram após a criação do Estado de Israel. E qual o futuro do Yiddish? Quem vai nos falar sobre o tema é o yiddishista Henrique Rezinski, ex-vice-presidente da Embraer e conselheiro do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Obrigada pela presença, Henrique. Eu passo para você o microfone. Muito obrigado. Queria agradecer ao Moisés e vocês todos por essa honra de me convidar para esses amigos e amigas que muitos eu não vejo há muito tempo e outros que eu conheci no Segundas Intenções. É uma honra e uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Quando Moisés me perguntou qual o título que eu queria colocar debaixo do meu nome, eu pensei um pouco e disse: Moisés, eu queria que você botasse yiddishista. Mas, na verdade, eu queria dizer para vocês que eu não sou um yiddishista. É uma pretensão muito grande eu querer me intitular de yiddishista. É uma chutzpah, que é uma característica bem judaica, né? Mas porque yiddishistas são os escritores, são aqueles que estruturaram a língua, os filólogos, os etimólogos, enfim, são aqueles que realmente merecem o título de yiddishista. Mas, como a chutzpah é uma característica judaica, eu coloquei o título de yiddishista e me lembrei que uma vez eu ia muito, quando eu viajava muito a trabalho, eu ia com bastante frequência ao National Yiddish Book Center, lá em Amherst. E o diretor do centro, uma vez, me levou para ver as obras raras que tem lá. Eles coletaram mais de 1 milhão de exemplares, é uma instituição fantástica. E aí ele me mostrou uma tradução do Dom Quixote de Cervantes. E eu abri o livro, estava lá, não me lembro o nome do tradutor, mas eu me lembro que estava a seguinte coisa abaixo, abaixo do título de tradutor estava assim: Übergesetzt und verbessert, que literalmente quer dizer traduzido e melhorado. Ou seja, isso é uma chutzpah de um tradutor que achou que melhorou a obra de Cervantes. Então, falando em chutzpah, me lembrei desse fato. Mas a outra coisa que eu me lembrei quando eu coloquei o yiddishista é que você colocar yiddishista, isso remete logo a uma posição de minoria. Então, quem é yiddishista hoje na rua judaica? Só uma minoria. E eu acho que isso também me levou a colocar o yiddishista, porque você ser minoritário ao longo da história judaica, ela significa muitas coisas, significa momentos muito críticos, preservar tesouros, ganhar, perder batalhas icônicas. Moçada é uma história de minoria. O levante do gueto de Varsóvia é uma história de minoria, mas que tem uma grandeza fantástica, né? Por outro lado, você tem grandes vitórias de minoria, a vitória militar do exército, se é que se podia chamar de exército de Israel, em 48, contra o mundo árabe, é uma vitória de uma minoria, de meninos travestidos de soldados contra exércitos treinados pelos ingleses.
o renascimento do hebraico, após anos de hibernação, sem ser uma língua falada, a própria criação do Estado de Israel, uma vitória das minorias. Então, minoria, na história judaica, não quer dizer derrota. Minoria quer dizer uma contingência que a história judaica sempre teimou em ir contra tendências e ir contra coisas. Olha, eu estou escutando aqui, está vendo? Você pode pôr aqui também. Eu estou escutando por aqui. É porque está ouvindo uma... Bom, e só para iniciar, diz assim, como diz o hino dos partisãs, Sag nicht keinmal, als du gehst dem letzten Weg. Ou seja, não diga nunca que você está indo para a tua última caminhada. E isso tudo eu estou dizendo porque, para iniciar essa conversa sobre o Yiddish, eu diria que, enquanto houver consciência do que o Yiddish representa para o judaísmo, ela jamais será uma língua morta, como pensam alguns e até dizem alguns sobre o Yiddish. Eu venho de uma casa onde se falava Yiddish. Eu aprendi Yiddish. Não sei se aprendi antes de português, mas, pelo menos, concomitantemente, eu aprendi Yiddish com o português. Minha mãe era uma sionista e meu pai era um militante do Bund. Então, eu cresci numa casa onde a gente estava acostumada ao debate acirrado, né? Minha casa vinham muitos shlichim, o Bund mandava um shliach para o Rio, e ficavam muito lá em casa, e eu cresci ouvindo todas essas discussões linguísticas, hebraico, Yiddish, sionismo, bundismo, enfim. E eu falava Yiddish, entendia Yiddish, mas eu só me dei conta de que eu tinha um conhecimento do Yiddish muito precário quando eu fui estudar nos Estados Unidos. Meu pai estava muito doente e eu fui com a consciência muito pesada. Apesar dos médicos me dizerem que ele não ia morrer daquilo, mas eu estava com a consciência muito pesada. E eu pensei o que eu podia fazer para alegrar ele durante esse período de 2, 3 anos que eu fiquei estudando. E resolvi escrever uma carta a cada 2 dias, mais ou menos, em Yiddish. E quando eu comecei a tentar escrever, eu percebi que eu não sabia era nada. Então, a minha familiaridade com Yiddish começou com o dicionário do Weinreich, Yiddish English, que até hoje me acompanha aqui quando eu preciso. E foi aí que eu realmente me encantei muito pela etimologia das palavras, pela riqueza literária, enfim, por aquilo tudo que eu acho que o Yiddish representa na civilização judaica. O título da minha palestra, que aparece aí, ele fala um pouquinho pelo caminho que eu gostaria de trilhar com vocês aí ao longo desse... Não vou falar muito, não, porque eu gostaria muito de ouvir vocês, porque falar do Yiddish é uma coisa muito complexa e não existem respostas prontas para isso. Mas eu chamei a conversa de o Yiddish, o grande instrumento da travessia do Stetlo para a modernidade, através da literatura Yiddish e dos movimentos sociais judaicos no século XX. Então, é um pouco esse o caminho que eu pretendo tomar nesses minutos da nossa conversa. Primeiro, eu queria deixar, assim, contextualizar,
a situação demográfica e social dos judeus no século XIX e na primeira metade do século XX. Né? E acho que a grande maioria de vocês sabe que cerca de 80% dos 15 milhões de judeus na primeira metade do século, na segunda metade do século XIX, viviam na Europa Oriental, e somente cerca de 20% no resto do mundo, incluindo Estados Unidos, Europa, Austrália, Palestina, Argentina, Brasil, enfim. O resto representava 20%, os países do norte da África, o Oriente Médio, enfim. E o Yiddish era a língua deles. O hebraico, como vocês sabem, era a língua sagrada e o Yiddish era um meio de comunicação do dia a dia. E a grande maioria desses 80% dos judeus, a grande maioria, vivia nas aldeias, nos tétons, num estado, eu diria, de pobreza, sem educação formal, só uma educação religiosa do Heider. Eram cidadãos de segunda categoria, sujeitos a perseguições constantes, pogroms, e falando Yiddish desde o século XI, mas importante que a gente saiba que a produção cultural era baixíssima, muito baixa a produção cultural, principalmente comparado com o que acontecia nos países da cristandade, a França, Reino Unido, Alemanha, enfim, em outros países. Então, esse era o cenário até o surgimento do iluminismo, da Haskalah, o iluminismo judaico, né? Na Europa do século XIX, e, ao mesmo tempo, do hassidismo, mais ou menos nesse mesmo período na Europa Oriental. Vocês sabem que, se por um lado o hassidismo ele liberou o judeu do leste europeu do rígido controle do rabinato, por outro lado, ele introduziu uma espécie de um messianismo radical, com contornos muito anti-intelectuais, antiprogressistas, e que afastava cada vez mais os judeus do desenvolvimento social e científico que tinha sido trazido pelo iluminismo europeu. Aí, no sentido oposto, vamos chamar assim, em Berlim, sob a inspiração do Moshe Mendelssohn, começou a busca de uma emancipação do judeu para incluir ele na sociedade europeia com dois pilares. Primeiro, a transformação do judaísmo numa religião e, ao mesmo tempo, da assimilação político-social do judeu na sociedade alemã. Mendelssohn, abertamente, ele propunha que os judeus abandonassem o Yiddish, e ele chamava aí o Yiddish do reflexo da superstição e do atraso, eram os termos que ele usava, e em prol de um alemão, e, ao mesmo tempo, abandonando tudo que fosse culturalmente judaico em prol dos valores germânicos. Então, era essa a proposta de emancipação que Mendelssohn trazia para, vamos dizer, a parte mais intelectualizada do judaísmo, que era o judaísmo que tinha na Alemanha. E ele, como vocês bem sabem, ele propôs ainda uma grande reforma da religião judaica, que afastou ela do hassidismo e fez o que eu chamo de uma versão atualizada do rabinismo. Judeus de fé mosaica era o que ele propunha. Iden mit a mosaischen Gläubigen,
Era o que ele propunha. Mas, ironicamente, e ao mesmo tempo que o iluminismo começava a chegar ali no Império Russo, os masculinos, que eram os ilustrados, é interessante notar que eles não procuraram abordar muito o aspecto religioso, mas eles olharam muito mais para a valorização da própria cultura judaica, para que os judeus procurassem, através dela, o seu processo de emancipação. Então, contrariamente ao Mendelssohn, era uma emancipação que não buscava a assimilação da cultura judaica, mas era uma visão que procurava essa emancipação a partir desses próprios valores culturais. E era uma forma dele fazer com que os pobres e os perseguidos se reconhecessem como um povo, e abandonando o atraso e a ignorância, que era uma característica do State. E foram exatamente os masculinos que olharam e viram no Yiddish um poderosíssimo instrumento para difundir as suas ideias. E aí eu faço questão de chamar a atenção desse ponto para vocês. Esse é o ponto de partida, pela primeira vez, onde surgem espaços seculares, é a primeira vez em milhares de anos que surgem espaços seculares para uma produção filosófica, para uma organização política e, a partir dela, todas as outras manifestações artísticas em todas as suas dimensões: teatro, literatura, música, pintura, enfim, outros. Quem fala muito disso, muito bem, é o Herzog, no seu artigo que ele publicou no Brasil. E também esse é o momento em que o Yiddish ele adquire a sua dimensão secular e política, totalmente apartada da sua dimensão religiosa, que até hoje, essa dimensão religiosa até hoje existe nas comunidades Haredim. Quando a gente diz, e é uma coisa que eu chamo a atenção aqui, quando a gente diz que o Yiddish é falado pelos Haredim, é verdade. E é ótimo nisso. Falar em Yiddish é uma forma de preservação de um idioma também, mas não tem nada a ver com a dimensão secular de produção cultural e política. São duas coisas totalmente apartadas. É o mesmo Yiddish? É o mesmo Yiddish, escreve-se da mesma maneira, mas é uma visão, uma dimensão do Yiddish muito diferenciada. O outro fenômeno, antes de a gente chegar na questão linguística, o outro fenômeno que eu queria chamar a atenção aqui é o fenômeno da proletarização dos judeus da Alemanha Oriental, desses 80%, esse conjunto de judeus. E eu acho importante a gente ter muito presente que foi essa proletarização que tornou possível a criação das organizações políticas, com as suas diferentes vertentes, com o surgimento de lideranças políticas que começaram a querer conscientizar essas massas sobre uma luta política para melhores condições de trabalho e salários, e, sobretudo, da luta contra o antissemitismo, através dessas organizações, um antissemitismo que era feroz, que era realmente um antissemitismo brabo. E esse é o surgimento da grande inteligência judaica que vai se manifestar
na literatura, no teatro, na pintura, no jornalismo e nos movimentos sociais. E tudo isso em Yiddish. Essa que é a verdade. Toda essa manifestação ela foi toda efetuada, efetivada, panfletada, escrita em Yiddish. A gente fala um grande Chagall, que é uma das manifestações artísticas mais importantes desse período. A gente não pode esquecer que Chagall foi o primeiro diretor do Teatro Yiddish de Moscou. Ou seja, as coisas estavam muito entrelaçadas entre a língua e as manifestações culturais e políticas. E, dessa maneira, esse iluminismo, 4 séculos atrasado do iluminismo cristão, mas o iluminismo judaico vem praticamente 4 séculos depois, ele vai em várias direções, mas uma coisa assim é muito característica desse período, é que as ideias socialistas rapidamente se difundiram nessas massas judaicas, vamos chamar assim, de recém-secularizadas. E agora vamos falar um pouquinho desses movimentos sociais e os seus desdobramentos na Europa, na Palestina, enfim. Estamos falando, basicamente, do sionismo político, né? Eu chamo de sionismo político porque sionistas nós somos há 2000 anos que a gente fala em voltar a Jerusalém, ano que vem Jerusalém, Sion e etc. Mas o sionismo político é um fenômeno recente. O outro é o Bund, o grande movimento socialista com a cultura judaica como centralizada numa cultura judaica, e os movimentos comunistas, o movimento comunista, né, na primeira metade do século XX. São esses 3 grandes movimentos sociais que se desenvolvem na rua judaica. Eu diria que o ponto central assim, dessas diversas teses que moviam esses movimentos era a luta que aconteceu entre eles, era como emancipar as massas judaicas do jugo dessas sociedades em que elas viviam. Como eliminar o antissemitismo crescente e violento e, ao mesmo tempo, participar de uma luta mais geral contra as injustiças sociais. E cada movimento tinha a sua visão, mas existia um ponto central que era a luta contra a injustiça social via socialismo nas suas diversas matizes. O sionismo, é claro, o sionismo político, defendia a tese de que a única forma eficaz de combater o antissemitismo era recriar um Estado judeu socialista e militarmente forte e deixar de se constituírem em minorias que eram sujeitas a esse antissemitismo e que, periodicamente, assumia formas catastróficas, né? E todos os judeus deveriam, então, emigrar para esse Estado, segundo a visão de Herzl, na reconquista, né, da sua soberania nacional e o retorno à nossa terra ancestral. Eu faço um pouco um reducionismo, eu confesso a vocês, ao caracterizar o movimento sionista como todo ele como socialista. Não é verdade. Mas até porque vocês sabem bem que o sionismo foi gestado no seio da burguesia austríaca. Herzl era um jornalista vienense. Mas a verdade é que o sionismo só conquista os corações e mentes das massas judaicas quando ele se organiza com ideias socialistas na Europa Oriental. O Polit-Zion, que era a esquerda do sionismo, ela era praticamente majoritária
nesse momento do surgimento do movimento sionista. Então, eu faço esse reducionismo sabendo que não é uma verdade absoluta, mas é uma grande maioria. O Bond, por sua vez, ele defendia a tese de que era irrealista pensar numa imigração em massa de 15 milhões de judeus para a Palestina. E, por essa razão, e por outras de cunho internacionalista, o Bund era internacionalista na sua visão política do socialismo, os judeus deveriam lutar por uma sociedade sem classes sociais, nos lugares onde viviam, era o Doigkeit, de aqui, né? O Doigkeit. E é onde o antissemitismo desapareceria naturalmente e os judeus poderiam livremente florescer com a sua cultura ídis nessas sociedades. Já o movimento comunista ele tinha uma posição teoricamente próxima ao Bund na questão social, mas ele divergia basicamente na questão judaica e quanto à manutenção da cultura ídis. Dentro de uma visão puramente internacionalista, os judeus deveriam lutar por um mundo sem classes e lutar por uma cultura única, mundial, e não ser considerado como nacionalista, porque a manutenção, como o Bund queria, da cultura judaica e do ídis, era, segundo a visão do movimento comunista, uma posição nacionalista. E, por isso, dos três, o movimento comunista era o único que não oferecia um caminho judaico, mas sim um assimilacionismo, da mesma maneira que Mendelssohn havia proposto na Alemanha, obviamente com visões políticas totalmente diferentes. Infelizmente, eu digo infelizmente porque é a realidade, de forma trágica, e como previsto pelo sionismo político, a história deu razão ao movimento sionista em razão da tragédia do Holocausto. Tivessem muito mais judeus migrados para a Palestina, a tragédia teria sido menor. E por outras coisas também, eu acho que sobre esse aspecto catastrófico, o sionismo realmente teve razão. Mas é importante ressaltar que o Bund e o sionismo tiveram em comum, e é de grande relevância, eles terem forjado, ao longo dessa luta entre eles, entre o sionismo e o bundismo, e dentro desses movimentos sociais, eles forjaram nessa luta um judeu moderno. Isso é muito interessante, muito importante, porque nós somos um produto dessa luta em que fomos forjados para nos tornarmos judeus modernos. A construção de uma sociedade judaica moderna e democrática em Israel, que é fundamental para o futuro do judaísmo, assim como a participação dos judeus nas lutas por sociedades mais justas nos Estados Unidos, na luta pelos direitos civis, com uma participação enorme de judeus emancipados e forjados nessa luta que vieram da Europa. Em outros países, no Canadá, na África do Sul, os judeus tiveram uma participação importante ao lado de Mandela. Na Argentina, na luta contra a ditadura, no Brasil, na luta contra a ditadura. O que era esse judeu que estava lutando contra essas injustiças sociais, senão esse judeu moderno, produto dessas lutas que forjaram esse judeu? E, inegavelmente,
o Yiddish foi o grande instrumento disso. O Yiddish foi o sionismo foi panfletado em Yiddish. Os movimentos sociais judaicos todos foram em Yiddish. Os valores dessa visão moderna do judaísmo, os valores éticos contidos na literatura judaica, eles estão no Yiddish. Eu não estou tentando, de novo, fazer nenhum reducionismo das diversas, como chamar, das diversas dimensões do movimento sionista. Eu estou focando nessa nossa conversa na questão da forja do perfil do judeu que foi para a Palestina. Quem é o judeu que foi para a Palestina, senão esse judeu que foi forjado nessa luta em Yiddish? É óbvio que a luta fantástica pela recriação do Estado judeu teve muitas outras dimensões. Eu não estou, em momento nenhum, querendo fazer um reducionismo em relação a isso. Você tem, em primeiro lugar, a organização militar, você tem todas as instituições do pré-Estado, o Estadrut, a Universidade Hebraica, todas as instituições do pré-Estado que foram forjadas dentro do movimento sionista. Mas a grande dimensão esquecida nisto é o Yiddish. Bom, eu chego agora na questão linguística, em especial o Yiddish, porque eu acho que existe um grande consenso entre os judeus sobre a importância capital do renascimento do hebraico e do renascimento do Estado de Israel. Mas a questão do Yiddish é uma questão muito, muito dolorosa. Eu queria primeiro, agora entrando na questão linguística, eu queria partir do conceito de o que é uma língua estruturante, que é um conceito linguístico, um conceito que busca entender como é que é o repositório de valores de uma determinada civilização, uma determinada nacionalidade, como a francesa, como a inglesa, como a russa, enfim. E, segundo, eu diria que uma grande maioria dos historiadores, as três línguas estruturantes do judaísmo são o aramaico, por questões óbvias, o hebraico também, são a base da religião judaica, e o Yiddish. Essas são as línguas onde estão concentrados os repositórios de uma civilização e uma cultura, e que são capazes de registrar, vamos dizer, para a posteridade, esses elementos, como a religião, a literatura, a música e outras manifestações culturais. Nós adoramos ler Amos Oz, adoramos ler Saul Bellow, enfim, todo esse maravilhoso renascimento da cultura hebraica, da literatura hebraica, mas sabemos muito pouco e não lemos sequer a tradução de centenas de escritores judeus que escreveram em língua Yiddish e onde esse tesouro está registrado. Eu não estou, de novo, essa generalização das três línguas estruturantes do judaísmo não é nenhum desdém, não estou desmerecendo outras línguas judaicas que foram faladas, mas que não tiveram, historicamente, a mesma importância dessas três línguas.
Eu adoro o ladino. A ladino é uma pérola, uma música ladina, enfim. Mas o judeu italiano, o judeu... como é que se diz? O judeu romeno, e várias outras formas de dialetos que surgiram, mas que nunca tiveram a estrutura e a importância dessas três línguas. Bom, dito isso, era, vamos dizer, razoável que o Yiddish fosse, pelo menos, considerado como uma segunda língua oficial do Estado de Israel, que, aliás, era defendido por parte do movimento sionista. A literatura Yiddish no pré-Estado, na Palestina, é extremamente vibrante e rica. Não existe nenhum tipo de divulgação disso. Eram escritores sionistas, estavam na Palestina lutando pela independência de Israel. Outro dia eu estava procurando, existe uma obra muito importante, estou até aqui com ela, chama-se What Must Be Forgotten? The Survival of Yiddish in Zionist Palestine. Muito interessante, muito interessante. Mas não se trata, obviamente, de questionar a decisão de se instituir o hebraico como a única língua oficial. Existiram razões. Você pode discutir essas razões, mas a história não admite o se. If is no history. Mas eu acho que é importante a gente entender o que houve com o Yiddish e rever, se for o caso, políticas públicas em relação ao Yiddish em Israel e em todo o mundo. Eu tenho um amigo meu, muito amigo, e a gente discute bastante, e ele diz o seguinte, olha, o que tornou o hebraico como a língua de Israel, a língua única judaica, porque o árabe também enfim, foi o fervor, são as palavras dele, o fervor hebraísta que ocorreu na Palestina, né? E que foi fundamental para o renascimento do hebraico. Eu concordo inteiramente com ele, mas eu vejo duas outras razões historicamente importantes, muito importantes. A primeira eu diria que é de caráter eminentemente político e que partia do pressuposto de que o Yiddish era um idioma usado pelos askenazis e que não tinha, portanto, nenhuma relação com os sefaradis. Ora, quem conhece a história judaica, certamente esse é um argumento, não há dúvida nenhuma de que é um argumento, mas é um argumento fraco, porque ninguém discute se Maimônides era sefaradi ou askenazi, e por isso tem uma preferência maior do sefaradim pelo Maimônides do que os askenazim, mas, enfim, a importância da cultura judaica é importante para o sefaradim, importante para o askenazi, importante para todo judeu. Então, eu acho essa justificativa sociologicamente frágil, principalmente quando o Estado tem na sua mão o poder das políticas públicas, o poder de interferir no sistema educacional, ainda mais Israel, que tem o poder de interferir no seu próprio e no mundo inteiro, nas escolas judaicas do mundo inteiro que seguem a orientação pedagógica de Israel. Mas isso é uma razão muito utilizada e, para mim, pouco convincente.
Mas a segunda, eu acho que a principal razão da supressão do ídis no cenário israelense e depois das escolas judaicas no resto do mundo foi a chamada luta linguística, guerra linguística entre bundistas e sionistas na rua judaica na primeira metade do século XX, que politiza integralmente a questão judaica. Ela se torna eminentemente política e irracional. Eu disse irracional. Eu vou só olhar um pouquinho para o que aconteceu nesse aspecto, porque essa luta ela se originou na Conferência Linguística de Chernovitz, em 1908, que reuniu, vamos dizer, a nata da intelectualidade judaica e que declarou o ídis como a língua nacional do povo judeu. Vou me permitir ler aqui 2 parágrafos de um trabalho que eu escrevi por 150 anos de Sholem Aleichem, que é o seguinte: é o início de uma luta linguística irreconciliável, de consequências trágicas para a cultura judaica e para a própria sociologia do povo judeu. Sholem Aleichem e Bialik, tem um microfone aberto aí. Sholem Aleichem e Bialik, ambos fervorosos sionistas, tentaram de todas as formas evitar a politização da fratricida luta de idiomas. Em vão. O acirramento da luta entre sionistas e bundistas na rua judaica tornou irreconciliável a dimensão dos valores linguísticos, né, dos ambos idiomas face a essa dimensão política da luta entre esses 2 movimentos sociais judaicos. Sholem Aleichem estava doente durante a Conferência de Chernovitz, e ele escreve, ou melhor, tão logo ele pode recomeçar a escrever, ele iniciou a sua importante tradução para o ídis de Correlas, do Eclesiastes, e, paralelamente, ele escreve: aqui me encontro no meu leito de enfermo, mas, na realidade, eu estou em Chernovitz. Meu corpo está aqui, mas a minha alma está lá, na primeira conferência linguística do povo judeu. Minha temperatura subia dia a dia, quando meu grande amigo Natan Birenbaum fez o discurso de abertura em Mamelosh. Quando começaram os encarniçados debates, minha temperatura passou dos 40 graus. Para Sholem Aleichem e Bialik, o ídis e o hebraico eram 2 faces de uma mesma moeda e, portanto, inseparáveis. Mas o curso da história os separou. Fecha aspas. Eu queria trazer isso para vocês, porque esse foi o sentimento que tomou conta de 2 dos escritores ídis e hebraicos mais importantes, figuras exponenciais, de como eles sofreram com esse embate entre essas 2 línguas. Eu lembro muito também, coisa que eu gosto de lembrar, que no seu discurso, quando ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, o Bashev Zinger, ele dedicou o prêmio dele à literatura ídis. Ele disse: esse prêmio não é meu, esse prêmio é da literatura ídis. E aí ele explicou, perguntaram para ele por que ele ainda escrevia ídis, que tinha tão poucos leitores. E aí ele disse que uma das razões era porque, quando o Messias chegasse e os mortos ressuscitassem, a primeira pergunta que eles fariam era: vocês naem ídis, o que tem de novo em ídis para ler? Então, na realidade, ele mais tarde ele comentou muito essa metáfora que ele fez
da ressurreição, quando o Messias chegasse, mas o que ele queria dizer é que não se poderia deixar de abandonar esse tesouro que era propriedade da civilização judaica. E que, enquanto alguém pudesse preservar isso, tinha que ser preservado. E ele acreditava que isso poderia acontecer. E ele acreditava em milagres. E, como dizia o Ben-Gurion, entre os judeus, mesmo o mais agnóstico acredita em milagres. E é verdade. E por isso que eu falei nas posições minoritárias no começo dessa nossa conversa. Em suma, eu queria dizer para vocês que a essência do meu pensamento na questão do Yiddish não é a de trabalhar em prol do Yiddish, voltar a ser falado em Israel ou no resto do mundo. Mas a primeira tarefa importante que a gente tem pela frente é transmitir para as gerações futuras a importância capital que o Yiddish teve na forja desse judeu moderno, dos processos sociais, políticos, que foram conseguidos através desse grande instrumento que foi o Yiddish. Não posso deixar de voltar à questão dos Halutzim em Israel, que lá chegaram forjados por isso, por esse processo. Pela criação dessa massa intelectual que criou uma literatura e que nós não lemos. São centenas de escritores. Nós não fazemos sequer o esforço de tentar ler as traduções. A gente lê meia dúzia de coisas. É o Sholem Aleichem, porque teve o Fiddler on the Roof. Enfim, são coisas muito, muito pequenas face à grandiosidade desse repositório, tanto literário como de poesia, de teatro, enfim. Quando eu me lembro de nomes da literatura Yiddish, Sholem Aleichem, Peretz, Levi, Bashev Zinger, Sholem Asch, Sutzkever, Mendele Moichet-Surim, Davi Bergelson, Peretz Marques, Su Grimberg, Yoshua Zinger, irmão de Bashev Zinger, que muitos dizem que era maior do que ele, Itzik Manger, Chaim Grade, Mani Leib, Moshe Halpern, Yankee Gladstein, são gigantes, são dezenas de escolas e movimentos. O movimento da Halastre, literalmente a gangue dos escritores judeus soviéticos, os Naeb Wilner, do Chaim Grada e do Sutzkever, enfim, grandes escolas. O Yiddish tinha uma seção do Pen Club. E, em 1937, foi declarada a mais importante seção do mundo em produção literária. E nós não transmitimos isso. Não se trata de falar de novo, trata-se de transmitir a importância nas escolas, nos movimentos juvenis, nas universidades. Enfim, é uma questão de preservação de um patrimônio. Enfim, era isso que eu tinha que dizer e dizer, finalmente, que a gente nunca deve abrir mão do sonho de que, obviamente, um dia o Yiddish pode voltar a ser falado. E o sonho do Bashev Zinger fica, quem sabe, para mais tarde.
Obrigado. Suzana, só um instantinho. Antes de você dar a palavra, eu queria pedir, eu estou vendo pela primeira vez tantas mãozinhas levantadas, gente querendo falar. Então, eu pediria a todos que as perguntas ou, eventualmente, alguma consideração fosse feita com muita rapidez para dar chance a todo mundo e também para o nosso querido Henrique poder responder com um pouco mais de calma. Está todo mundo já de mão levantada. Suzana, querida, é contigo. Sara. Oi, Sara, pode fazer sua pergunta, Sara Lerner. Ela está mutada, ela está mutada. Ela tem que ir, o microfone. Sim, ela tem que abrir. Ela tem que liberar o microfone, Moisés. Sara, pode abrir o seu microfone, tá? Ela não está abrindo o microfone. Então, vamos adiantar. Passa para... Consegue, Sara, abrir? É melhor passar para outro. Davi, Suzana. pode abrir o microfone, Davi? Aberto. Vou fazer só uma consideração. Falo de São Paulo. Obrigado. Faço parte de um grupo grande de 400 médicos judeus e vi hoje, por um acaso, a palestra de Henrique Jeginski, um homem que eu aprendi a admirar. Sabe por quê? Porque nós crescemos juntos. Não é, Henriquinho? Nós crescemos juntos. Nós crescemos com a tia Branca e o tio Herman. Tia Eva, minha mãe, tia Branca era sua mãe. E os pais de Henrique já se conheciam com os meus pais na Polônia. E eu tive esse privilégio de crescer com esse homem extraordinário. Quem sou eu para falar alguma coisa dessa cultura desse homem, que não é de hoje? Ele poderia dar um curso que nós saberíamos dizer quando que começa, mas efetivamente não tem data para terminar. Eu quero terminar esse meu abraço, meu beijo querido para o meu irmão. Nós somos irmãos, eu, ele e o meu irmão de sangue, que é o Maurício, está em São Paulo também, crescemos juntos. Não importa a idade que nós temos, nunca devemos perguntar para ninguém qual é a sua idade. Temos que perguntar o que você fez até hoje. Isso que é importante. E o que esse homem, Henrique, fez até hoje é intangível. E eu termino as minhas palavras em homenagem a esse querido irmão, repetindo o que ele falou. Não importa o momento, não importa onde nós estejamos, não importa a situação que nós estamos vivendo, importa que o sonho e a esperança, e tampouco importa a nossa idade, o que importa é que o sonho e a esperança, essas devem continuar enquanto a Machá, que nós podemos viver aqui. Um abraço, um beijo, Henrique, do coração, e um abraço e um beijo para essas 150 e poucas pessoas que eu não conhecia, que eu lastimo de não ter conhecido pessoalmente. 159, carioca que eu sou. Beijão para vocês. Desculpe ter me prolongado. Beijo. Todarabá. Pô, Sheinedank, melhor. Sheinedank. Sara, você conseguiu abrir seu microfone, Sara Lerner? Então, vou chamar a Inês. Inês? Boa noite, na realidade está no nome da minha esposa, quem está falando é Gilio. Eu vou abrir a câmera. Sim. Boa noite. Parabéns, Enrique, pela exposição. Eu queria trazer duas ou três coisas rapidamente. Primeiro, que quando eu cresci, eu nasci no Uruguai, el boom se separó en dos grupos después de la creación del Estado. Y yo me lembro, ¿ya? Parte de mi familia, que era del boom y salieron y se unieron al movimiento sionista,
eran llamados de os oigerisene, arrancados. Efectivamente eran llamados de esa forma. El segundo, todo el mundo deben saber, existe Denaye Yiddish Show, los domingos a mediodía, transmitido desde Argentina. A Ivo está haciendo un trabajo magnífico con relación a Yiddish, ¿no? Tiene cursos, tanto durante el año como intensivos nas ferias para programar, para ensinar Yiddish. Acho que es muy importante. O último es mostrar algo que ya mostré una vez cuando se falaba en Yiddish, que es algo que puede ser atractivo para los jóvenes, por lo menos en casa eso funcionó. Es la traducción de Harry Potter. Maravilha. De filosofia tem. Lo importante es que mi filha, que es fanática de Harry Potter, ¿no? Se sintió atraída y está haciendo curso na Ivo para poder leer porque ella ya conocía. Eu tentei encontrar si esto estaba disponible para venda. Eu compré porque el traductor fez una vaquinha previa, ¿cierto? Si él le conseguía que un determinado número de personas comprasen el libro anticipadamente, él faría impresión. No hallé nada en ningún lugar, excepto como empréstimo que hacer en la biblioteca en Lund, na Suecia, porque la editora está baseada en Lund. Entonces, yo acho que sí, que eu fui criado en Yiddish, ¿no? Eu fui a escola Yiddish antes que a escola pública. Entonces fui alfabetizado en Yiddish. Acho importante que eso debe voltar, eso debe ser transmitido a nuestros hijos. Y acho que eso es un gran atractivo. No estoy desmereciendo, claro, ni a Shunem Aleichem, ni a ninguno de los otros autores, mas acho que es una buena tentativa. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigado. El Yiddish fue o criador das lutas políticas. In der Alter Drein, wie em Stil. Obrigado. Perfeito. Obrigado. Nós que agradecemos. Aya? Boa noite a todos, boa noite, Henrique, pela brilhante exposição, a questão histórica e a questão linguística. Eu estava assim, um pouco angustiada, pensando que você jamais fosse citar o Bashev Singer, que eu li assim, toda a literatura dele, sou apaixonada, sendo que até o último livro dele, que chegou nas minhas mãos, Xoxa, eu li página por página. Mas eu queria te perguntar como seguir a literatura, seguir o Yiddish, se as escolas não ensinam mais? Estou com o microfone aberto? Tá. Olha só, Raya, é evidente que as escolas são fundamentais, mas eu acredito que a gente esteja num estágio tão difícil que, no momento, eu acho que o mais importante não é nem a escola ensinar Yiddish, porque ensinar Yiddish hoje numa escola, você não tem nem recursos humanos para isso, para ensinar Serele Berele. Então, não é isso, mas você ensinar a importância histórica para que um menino tenha consciência da importância e sinta orgulho dessa língua. Porque você pode imaginar um francês não sentir orgulho da sua língua? Quer dizer, a gente está num momento tão, vamos dizer, atrasado nessa questão nas escolas, que eu acho que é preciso primeiro recuperar a autoestima do Yiddish, mostrar a importância dele, porque o resto vem depois.
você só cria uma elite cultural quando você dá a base para eles terem interesse, para ir buscar, para se formar, para buscar um mestrado, um doutorado. Enfim, eu acho que a primeira coisa nesse momento que eu acho que é importante é resgatar a autoestima sobre a importância dessa língua, que é um instrumento que está esquecido na sociologia do judeu moderno. Então, eu vejo por aí, entende? Obrigada. Eu fui criada numa casa judaica de pais que só falavam ídis. Eu falo ídis, escrevo, mas estou esquecendo a cada dia mais pela falta da prática. Eu concordo, assim, ipsis literis, mas falta prática. Obrigada, Henrique. Nada. Eliane? Olá, Henrique, obrigada. Você é sempre maravilhoso. Você sabe que eu sou sua fã. Agora, é recíproco. Agora, essa observação que a Helena fez agora, Raia, quanto às escolas, eu vou deixar a Sônia Kramer responder, que ela vai ter muito mais competência do que eu, mas temos resposta para isso. Mas eu quero falar dois aspectos, Henrique. Primeiro, em relação ao Ídis em Israel. Eu tendo a acreditar que, quando Israel foi fundado, a necessidade dos judeus foi tão grande de apagar, eles queriam criar um novo homem, então queriam apagar a história de sofrimento, a história de perseguição. Eles apagaram não só a língua, eles apagaram a cultura, a tradição judaica. Quer dizer, para o hebraico crescer, eles arrasaram com o Ídis. Por causa dessa necessidade deles criarem um judeu orgulhoso, um israelense orgulhoso, e não um israelense com peso que os judeus carregavam nas costas. Eu tenho essa impressão. Agora está mudando um pouquinho lá, porque já tem ídis em algumas universidades também. Então, isso é um comentário que eu queria que você respondesse. E a segunda coisa, uma vez eu fiz uma pesquisa sobre a língua ídis, e eu descobri que em ídis existem 180 mil palavras. Se você comparar com o português, que tem 440 mil, é pouco. Mas se você comparar com o espanhol, são 93 mil palavras em espanhol, em polonês, 100 mil, francês, 135 mil, inglês tem 207 mil, mas assim, em uso, 170 mil, 171 mil. Quer dizer, então a riqueza do vocabulário e da gramática do ídis é uma coisa assim, fenomenal. Eu acho que a gente tem que ter essa proporção assim. Português, japonês, lituano, tem algumas línguas que têm 500, 600 mil. Mas, em comparação com essas línguas que a gente conhece, ídis é muito mais rico em termos de vocabulário e, portanto, de cultura, de literatura, disso aí. Era só isso. Eliane, deixa eu começar pela segunda, que eu acho mais fácil. Eu acho que o ídis é uma língua... Esses números que você deu são números próximos, eu acho que é a realidade, tá certo? O ídis tem uma cara... Então, o ídis é realmente uma das línguas mais ricas em vocabulário do mundo, até porque ela tem... O ídis tem uma característica que ela tem palavras que têm um prefixo eslavo, uma raiz hebraica e um sufixo anglo-saxônico. Quer dizer, é uma riqueza etimológica fantástica, certo? Mas existe uma outra característica do ídis que muito pouca língua tem, que são as expressões em ídis. Se você pega o dicionário aqui do Weinreich, tá certo? Ele é muito rico, mas ele não tem as expressões. Existe um negócio que chama-se Der Oitzer von der Jüdischer Sprache, que é o tesouro da língua ídis, é um tesaurus. É um calhamaço deste tamanho e imenso, só com expressões.
se você levar em consideração que essas expressões elas modificam inteiramente a palavra, você vai ter mais 180, 100 mil palavras aí de expressões. O Bashev Singer, uma vez, ele brincando, né, ele diz assim, olha, quantas palavras existem para maluco em inglês? Sei lá, crazy. Enfim, tem uns 3 ou 4 sinônimos. E ele começou a enumerar o número de palavras e expressões para dizer que o cara era Amistigna. É inacreditável. Então, realmente é um tesouro fabuloso que a gente não pode deixar isso no esquecimento. A segunda, a primeira pergunta, Eliane, quer dizer, obviamente, você conhece essas coisas tão bem ou melhor do que eu. Os argumentos, eu falei durante a minha conversa que a história não admite ser, né? Não é dialético o ser, e se houvesse isso, se tivesse acontecido, isso não existe em história, tá certo? A decisão tomada pelos sionistas certamente foi tomada com a melhor das intenções. Eles estavam, evidentemente, no momento mais crítico da existência do Estado, e é muito fácil você dizer, tomou a decisão certa, tomou a decisão errada. Não existe isso. Eles tomaram a decisão que eles acharam que era a decisão mais importante para sobreviver e para consolidar o Estado de Israel e a língua hebraica. Agora, isto não justifica que, passado esse período, você não procure revisitar essa questão. O que chama a atenção é que não há uma atitude, vamos dizer, importante, sob o ponto de vista de políticas públicas, para retomar, para rever essa questão. Você hoje não lida mais com a questão da consolidação do hebraico. O hebraico é uma língua consolidada, florescente, maravilhosa, fantástico o renascimento hebraico, mas só Israel tem os instrumentos de políticas públicas para interferir e para reverter esse processo. Isaac. Boa noite, Henrique. Eu sou de Curitiba, te parabenizo. Olha, não sei o que dizer sobre a tua palestra. Elogio em cima de elogios. Muito obrigado. Eu cresci numa casa onde meus pais eram poloneses, minha mãe era sobrevivente de campo de concentração, meu pai estava no navio quando estourou a guerra, e se falava Yiddish. Eu tive uma vantagem sobre a maioria do pessoal do Yiddish, que quando eles queriam falar alguma coisa que a gente não entendesse, eles falavam em polonês. Então, a gente entendia Yiddish. Como todo bom judeu que não podia entrar no Brasil, ia para a Bolívia, eu nasci lá. Então, nós tínhamos uma empregada, uma índia, a Chola. Ela entendia Yiddish. Quando ela não entendia uma palavra, ela perguntava para mim. E ela foi pivô de um monte de confusões. Ela saía comigo, com meu irmão, para o parquinho e sentava. Tinha 2 Patrícias conversando, falavam mal da minha mãe. Ela chegava em casa e disse, Sônia, dona Sônia, fulano de tal falou isso de você. Minha mãe ia em cima, minha mãe não tinha papas na língua, e criava uma confusão entre as duas. Como é que você foi contar o que eu falei para você, para a Sônia? Outro fato interessante, meu pai tinha uma biblioteca enorme em Yiddish. Quando ele faleceu, nós doamos para a biblioteca da Keilah. Está lá na caixa, encostada num canto. Essa semana encontrei o Carlos Reis, que é o diretor do Museu do Holocausto, e sugeri que ele pegasse esse acervo e levasse para o museu. Certo? Então, eu não pude curtir muito meu pai, que eu fui descobrindo muitas coisas depois que ele faleceu, como ele adorava ler, etc., as músicas que ele cantava, e nós resolvemos montar um grupo de Yiddish em Curitiba. E acabou sobrando para mim organizar o grupo.
Com a pandemia, nós entramos num sistema de Zoom. Não tem muita gente, então, o grupo tem 40 e poucas pessoas, mas 15, 20 frequentam as terças-feiras que a gente se reúne. Vem gente de São Paulo, do Rio, é um grupo aberto. Então, o que a gente faz? Eu comecei a garimpar para manter o grupo vivo e consegui juntar mais de 5.300 vídeos em Yiddish. Inclusive, Luiz Pachev, a declaração dele quando ele recebeu o Prêmio Nobel em 78. Ele falou que, justamente como você explicou, que eu gostei muito. Então, nessas pesquisas, o que eu vi? O renascimento do Yiddish na cortina de ferro. É enorme o que tem de cantores, o que tem de comediantes, o que tem de contadores de histórias. Inclusive, às vezes, a gente consegue até garimpar um poema. A maioria do grupo, como eu, somos analfabetos, não lemos e não escrevemos o Yiddish, mas preservamos a língua. Então, eu acho que o importante são pessoas como você que ensinam a origem de uma coisa que não vai morrer. Eu sinto muito hoje que os meus 3 filhos não falam Yiddish, porque a minha esposa era Sabra, e o Sabra não quer saber do Yiddish, embora venha de uma casa onde era o Mameluchin, certo? Uhum. Aí eu perguntei um dia para minha mãe, quanto tempo vocês estavam na Polônia? Ele dizia, mais de 400 anos. E a mãe dela não falava polonês, só falava Yiddish no Stadler. Então, ela não aprendeu polonês. Então, existem coisas que você trouxe que eram desconhecidas. Eu, por exemplo, conheço a história do Yiddish do século IX, do século X. Começou na França com a fronteira da Alemanha, depois foram expulsos, foram para o leste europeu, inclusive os ingleses, depois voltaram. E o que eu posso te dizer? Eu teria aqui tempo para conversar, expor um monte de coisas que aconteceram, certo? Como uma assim, que até hoje eu me lembro, eu acho uma comédia. Meu pai, ele lia e escrevia Yiddish. Um dia entra um fiscal na loja e começa a revirar as gavetas. Abre a gaveta, tira um caderno onde ele tinha contabilidade, olha para ele e diz, o senhor está ferrado. Abre o livro e começa a olhar toda a contabilidade em Yiddish. Jogou de volta para ele e disse assim, isso aqui não serve para nada. Eu acho que é coisas que a gente se lembra com carinho dos pais e eu estou tentando manter viva em Curitiba essa ideia, certo? Toda terça-feira nós reunimos às 7h30, às vezes nós conseguimos até às 9h da noite de tanta coisa e o pessoal não larga. Eu Muito acho importante. que parabenizo pelo teu... Certo? Muito obrigado. Pela apresentação e gostaria de, inclusive, mais tarde, pegar até o teu telefone e trocar algumas Com informações. todo prazer, com todo prazer. Vamos sim. Roberto, eu tenho o meu telefone, pode pedir para ele, vai ser um prazer ter você. Eu mando para o segundo, vou mandar, com todo prazer. Bom, obrigado, muito obrigado mesmo pela tua fala. E melhor eu ficar quieto, senão eu não paro de falar. Não, obrigado. Muito obrigado e acho muito importante o que vocês estão fazendo. Muito importante. Adolfo? Olha, duas coisas. Eu queria dizer que eu já estive por Inha, Nova York, em diversos bairros religiosos, e uma população enorme lá, eles só falam Yiddish. Tá? A população religiosa que vive por Inha, Nova York, em diversos bairros, e existem religiosos que têm origem húngara, outros que têm origens russas, outros que têm origem de outro país, eles só falam Yiddish.
Então, em Poinha, Nova York, é muita gente que fala ídis, muita gente. E existem... Agora, isso é uma coisa incrível. Agora, outro aspecto que tem que ser visto, que não foi discutido aqui, e que você não disse, Henrique, é o seguinte, uma discussão sobre a decadência da cultura ídis nos Estados Unidos. O Isaac Bashevis Singer, ele fez os livros dele porque ele escrevia artigos para jornais em ídis. E alguns parentes dele, por exemplo, depois, reuniram esses artigos que ele escrevia para os jornais em ídis em Nova York e fez os livros dele. Tá? Então, nos Estados Unidos, a cultura ídis foi muita gente para lá que migrou para os Estados Unidos. Tinha teatro ídis, tinha muitos jornais ídis, e, infelizmente, ali teve uma decadência, nos Estados Unidos, teve uma decadência do ídis em termos de cultura, teatro, e não sei o quê, que é uma coisa que tem que ser estudada. Tá? Tem que ser vista por que houve esse problema lá. Outra coisa que não foi dito é que os livros religiosos fundamentais do judaísmo, seja o Velho Testamento e outros livros, a Torá, os diversos livros que compõem a religião judaica, e que a esquerda não gosta, porque a religião é ligada, existe aí uma discordância entre a esquerda e a direita, porque o pessoal acha que o ídis é da direita e a esquerda não fala ídis. Então, toda a cultura dos livros religiosos, o Velho Testamento e a Torá, tudo do judaísmo é escrito em hebraico. Em hebraico antigo, ou então em aramaico. É Talmud. Se você sabe que teve um rabino, Adrian Stauser, inclusive, ele faleceu recentemente, que fez a tradução do Talmud por exemplo, Babilônia, para o inglês, porque estava no aramaico. Então, toda a cultura religiosa, a base do judaísmo, é em hebraico. Então, esses 3 itens que tem que ser discutidos. Eu não vou falar mais, mas são 3 itens muito importantes que eu só fiz um resumo, tá? E que eu acho muito importantes para a cultura judaica. Adolfo, muito obrigado. Eu acho que você tocou num ponto importante, que é a decadência do ídis nos Estados Unidos. Né? Eu tenho um pouco de cuidado com a palavra decadência, mas eu entendo o que você está tentando representar com a palavra decadência. A falta de... Na realidade, eu acho que esse processo de esvaziamento cultural do ídis, ele está dentro desse contexto que eu tentei colocar, porque nenhuma cultura, nenhuma literatura, ela sobrevive sem que você tenha uma geração que venha a, vamos dizer, dar continuidade ao que aconteceu. Infelizmente, em relação à cultura judaica, à cultura ídis, você teve 2 fenômenos muito importantes. O primeiro foi a tragédia do Holocausto, que, vamos dizer, dos 6 milhões de judeus que foram dizimados, eu diria que pelo menos 5 milhões eram, no mínimo, falavam ídis e mais, produziam em ídis. Né? Então, essa é uma razão importante. A segunda razão é que você pode
perceber, quando você analisa o processo nos Estados Unidos, o esvaziamento do IDES ele é concomitante ao processo de esvaziamento do IDES em Israel. Existe essa questão que a Eliane colocou, da prevalência que se deu ao hebraico naquele momento, a luta que eu participei, eu era do diretório do Lief, eu participei, eu vi shlichim de Israel vindo e seriam absolutamente contrários ao ensino do IDES no currículo das escolas judaicas. Mas é muito fácil você criticar. Na realidade, foi um processo histórico, que não foi só nos Estados Unidos, foi um processo do judaísmo, de uma maneira geral, e da criação do Estado de Israel, que teve que eleger prioridades para sobreviver. Então, eu acho que, mais do que a gente falar na decadência, uma coisa, é ver, olhar para frente e ver o que a gente pode resgatar. O que tem que ser feito para que essa juventude que está ingressando nas escolas passe a ter uma outra visão sobre o IDES. Você falou sobre também sobre o aramaico e o hebraico. Eu concordo inteiramente. O aramaico e o hebraico, como eu disse, são as primeiras duas línguas estruturantes do judaísmo, dos valores da religião judaica, do Tanar, da Torá. Enfim, isso aí é fundamental. Eu apenas agreguei a essas duas uma terceira língua estruturante, que é o IDES. Mas eu concordo inteiramente com você. Não sei se respondi a tua pergunta. Obrigado. Zeca. Obrigado. Boa noite, Henrique. Parabéns, belíssima palestra. Eu tinha perguntas aqui anotadas, mas uma grande parte já foram tocadas aí, passando de raspão, então não é o caso de ficar repetindo. Existe uma teoria também que diz que foi escolhido o hebraico porque, apesar de que os primeiros dirigentes de Israel eram todos ashkenazim, os primeiros garinim, os primeiros ariot, vieram todas da Europa, eles, muito sabiamente, reconheceram que havia uma outra metade do povo, que eram os separadim. Então, acho que nós íamos representar 50%, não sei a proporção, então seria muito mais justo, muito mais lógico ter o hebraico uma língua comum. Quem não gostou muito foram os Hassidim, os Mitnakim, porque Luxem coisas não é para conversar. Conversar é mamelus, mas mesmo assim eles vieram. Isso é um palpite meu. E uma outra coisa que, se for possível você teorizar um pouco, é que você falou muito em bundismo. No meu entender, eu devo estar errado, o budismo não era um movimento muito sionista, no caso, pensando em Sion. Era um movimento que permitiria muito mais eu ficar onde estou, de assimilação e tudo mais. Então, eu tenho a impressão que o sionismo, ou o budismo, era um movimento muito mais judaico do sionismo de Sion. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, eu te agradeço. Claro. O Bund, na realidade, ele foi criado no mesmo ano do que o sionismo político, em 1897. A visão do Bund era de um partido socialista judaico, era um partido que tinha por finalidade, você tem toda a razão, ele não era um partido sionista, ele não tinha uma visão de que os judeus deveriam imigrar para a Palestina como solução para o problema do antissemitismo. Mas, por outro lado, eles também não tinham nada contra o issue da Palestina. O issue da Palestina era um issue que eles consideravam um issue como qualquer outro e que
a luta importante era a luta pelo socialismo. Por quê? Porque eles acreditavam que, a partir de uma sociedade sem classes, uma sociedade fraterna, dentro dessa visão, vamos dizer, idílica, que o antissemitismo desapareceria e que os judeus poderiam exercer a sua cultura de uma maneira livre, florescer a cultura que era a cultura ídis, tá certo? Então, o Bund ele se opunha, como movimento político, ao sionismo político, porque o sionismo dizia que a única solução era a migração para Israel. Eu até disse que, historicamente, o sionismo acabou, vamos dizer, foi uma vitória, vamos dizer, ideológica do sionismo, porque o sionismo, vamos dizer, previu a catástrofe, tá certo? Mas, por outro lado, eu fiz questão de colocar que, para nós e para a visão de importância do Yiddish, da literatura, etc., foi a forja de um judeu moderno. Tanto o Bund quanto o movimento sionista, eles tentaram resgatar o judeu do Shtetl, vamos dizer, do obscurantismo, porque o judeu do Shtetl não é que ele não tivesse valor, ele tinha muito valor, mas ele não tinha cultura, ele não tinha instrução, ele não tinha cultura política, ele não se organizava em movimento político, ele não reagia politicamente com demonstrações, com literatura, com jornal, enfim. Então, nesse aspecto que eu quis chamar a atenção, que tanto o movimento sionista quanto o movimento do Bund, essa luta acabou resultando num judeu moderno, que ora escolheu o sionismo, o caminho do sionismo, outros escolheram o caminho do Bund. Infelizmente, os que escolheram o caminho do Bund, muitos deles acabaram mortos em campos de concentração. E os que migraram para a Palestina puderam construir essa coisa fundamental para nós, que é o Estado de Israel. Paulo? Oi, Henrique. Oi, Paulinho. Bom te ver, bom te ouvir. Que bom te ver também. Olha aqui, eu tenho algumas observações aqui. Basicamente o seguinte, Henrique, independente da questão da língua, eu achei que na tua apresentação, inclusive agora foi até bom desse finalzinho, você colocou o Bund mais o sionismo como o formador, os movimentos formadores do judeu moderno. E eu acho que na conversa faltou uma palavra sobre o revisionismo, sobre o Jabotinsky, sobre todo um outro lado que eu acho que também usou o Yiddish como forma, mas eu acho que é importante que seja mencionado isso, não quero nem entrar muito a fundo nesse aspecto, mas essa questão do revisionismo como componente daquilo que vai ser o Estado de Israel também, lá em 48, Altalena, seja o que for, tem muita coisa para falar sobre isso. Uhum. E depois, ainda em cima disso, você agora comentou no final, quer dizer, como é que terminariam o pessoal entendeu? Do Bund que foi para um lado e campo de concentração. Eu não sei se você vai ter chance de falar sobre o Comitê Judeu Antifascista, onde você teve uma produção judaica de Yiddish, de uma série de coisas, e teve um final dentro já da União Soviética especialmente trágico. Então, são essas duas coisinhas, e foi ótimo te ouvir. E, bom, depois a gente vai se encontrar pessoalmente também. Tá bom. Ok. Olha só, Paulo, eu te agradeço essa questão do revisionismo.
não sei se eu cheguei a frisar o suficiente que eu tinha feito um certo reducionismo do movimento sionista, né? Mas eu não mencionei realmente a vertente do Jabotinsky, certo? Que hoje, principalmente, tem um papel importante dentro do Estado de Israel. Mas, na formação do Estado de Israel, os revisionistas tinham 2% dos votos. Essa aqui é a verdade. Era uma força que, dentro daquilo que eu queria colocar, para mim, que era importante nesse nascimento de um judeu moderno, proveniente dessa luta, a grande luta do Bund com o sionismo foi contra o sionismo trabalhista, porque ele também era socialista. Então, era uma solução socialista nacionalista, que era uma solução para o Estado de Israel, que era como os sionistas de esquerda, o Paul Zion, como é que eles viam a sociedade socialista em Israel, os kibbutzim, enfim, tudo que nós conhecemos. Então, a participação do Jabotinsky foi pequena, mas ele teve uma participação muito importante sob o ponto de vista de uma formulação teórica, de uma visão sionista totalmente diferente. Quer dizer, ele era eu me lembro que o Ben-Gurion se dirigia a ele como Il Duce, que era a forma dele, porque o Ben-Gurion era um cara extremamente irônico, extremamente com uma ironia muito, muito pesada, né? Então, ele chamava o Jabotinsky de Il Duce. Mas o Jabotinsky, ele realmente é uma parte importante do sionismo, principalmente hoje. Hoje, o partido deles, quer dizer, o partido que se originou do movimento revisionista, que é o Likud, ele, em vários momentos da vida moderna de Israel, ele foi majoritário nas eleições. Então, sem dúvida nenhuma, é um movimento muito importante. Com relação ao Comitê Judeu Antifascista, é um capítulo à parte, né, Paulo? O Stalin, ele era tão... Não tem outra palavra para... Tão FDP, que ele usou os judeus para criar o Comitê Judeu Antifascista, que era a forma dele angariar fundos, adeptos, em todo o mundo ocidental. Quer dizer, os judeus serviram de face, de porta de entrada para o mundo de uma União Soviética não antissemita, não democrática e antifascista. Foi uma coisa, vamos dizer, vergonhosa, porque ele não demorou muito para mostrar a verdadeira face dele e matar todos eles. Ele matou todos os judeus escritores do Comitê Antifascista, à exceção do Ilya Ehrenburg. Ninguém sabe por quê, mas foi o único escritor judeu que sobreviveu. O Pfeffer, o Peretz Marques, todos eles foram assassinados pelo Stalin. Então, esse é um capítulo muito triste da literatura, da história da União Soviética, da história do judaísmo soviético e, principalmente, da literatura ídis, quer dizer, porque a literatura ídis da União Soviética era uma literatura que exaltava a figura do Stalin. Era um negócio assim de uma cegueira. Ao mesmo tempo, eram escritores extraordinários. Então, a literatura em si era maravilhosa, né? O próprio Yitzhak Pfeffer escreveu um poema que é uma maravilha, Irbinaid. Ele escreveu isso em plena época do Comitê Antifascista. Então, a poesia do Peretz Marques, esse grupo que eu citei, que eles se intitulavam de Halastre, a gangue, né?
Então, eles eram realmente um movimento de vanguarda na União Soviética e que o Stalin liquidou com eles rapidamente. Né? Obrigado. Henrique, posso só dar uma lembrancinha? Boa noite. Orion, que descobri o segundo, que era muito irônico, então tem um fato que eu não sei se os demais conhecem ou não. Ele era muito amigo do Charret, Chertok, mas brigaram. Então, quando houve um congresso lá em Israel, e eles estavam brigados, e quando o Charret entrou no auditório, ele, com o microfone aberto, disse: lá vem o Debo, que está entrando o Debo, Caí. Só isso. Ele era muito ferino. Boa noite, Shalom Aleichem, Henrique. Um momentinho claro, só, dona Sônia, um momentinho só. Eu vou pedir para as pessoas serem breves, que tem ainda algumas perguntas pelo adiantar da hora, para não ficar muito tarde. Por favor. Henrique, muito obrigada. Não só pela sua fala aqui, mas eu quero também dizer a todos, por você ter sido fundamental e ser fundamental no nosso trabalho de Viver com Yiddish aqui. E você sabe disso, Eliane Pichol já falou, e ela e você. E especialmente porque eu acho que a maneira como você encarou o nosso projeto na PUC do Rio, não vou falar disso aqui, agradeço aí, a Suzana já botou que o grupo musical vai estar presente, né, o Viver com Yiddish, mas é essa expressão da vida, do sonho, né, que eu acho que você, logo de início, quando em 2015, né, eu pela primeira vez conversei com você, você disse: tem que ser bonito, tem que ser bonito, tem que ser forte, né? E eu acho que ali estava colocada já essa perspectiva do sonho. Então, eu acho que tem um compromisso no que eu acredito, e eu acho que várias pessoas aqui também, de que você tem que sonhar a geração seguinte. E, ao sonhar essa geração seguinte, você está junto com ela. Né? Então, assim, não tem professores de Yiddish. O que a gente faz? A gente faz junto. Né? A garotada jovem tem que aprender junto com as crianças, com quem sabe. Então, acho que isso é muito intenso, e eu queria fazer uma observação e fazer uma provocação a você, que todos os autores são incríveis, né? Você sabe que eu sou apaixonada pela música e pela literatura, e por isso a gente está trabalhando com a língua nesse sentido, mas todas as pessoas que você citou são homens, né? Então, eu queria só mencionar que desde a gente tem um movimento... Não, mas eu aproveito, né, para dizer, tem um movimento muito intenso, ele é contemporâneo, ele tem a ver com esse seminário do Ivo de Buenos Aires, que acabou ontem, que foi citado, né, que estava voltado para essa questão da tradução. Né, tem um movimento intenso nos Estados Unidos, na Suécia, que também foi comentado aqui, na França, de resgate disso que é chamado um tesouro escondido. Né? O tesouro já estava aí, e agora esse tesouro encontrado, que são autobiografias de mulheres, são dezenas, são centenas. Só eu sei uma lista de quase 100, né? Tem umas muito importantes, Kadem Molodowsky, Célia Dropkin, mas tem desconhecidas, inclusive a Esther Kreitman, que era a irmã do Isaac Bashevis e do Israel, né? Nada conhecida, e tem livros publicados e que denunciam uma série de condições da mulher sob a ortodoxia, mulheres de esquerda, comunistas, religiosas. Né? Então, assim, eu acho que tem o teatro Yiddish, que hoje surgiu desde 2016, peças são encenadas em Yiddish, off-Broadway, mas são encenadas. O Violinista no Telhado foi traduzido para o Yiddish, que ele nunca tinha sido escrito em Yiddish, ele foi escrito em inglês. Eu não acho que isso seja diminuir a língua, eu acho que a tradução e o acesso são fundamentais. Então, uma sugestão de você incluir aí algumas dessas mulheres nessas suas falas sempre brilhantes. A gente está começando uma pesquisa na PUC sobre isso, pequeniníssima, sem dinheiro praticamente, mas com essa movimentação e essa efervescência de querer conhecer e querer divulgar, né, para os jovens judeus e não judeus, porque também a língua Yiddish que existia no leste europeu ela era do lado de outras línguas e de outras culturas, ela era
na praça, na rua, né? Na rua, e, portanto, a praça e a rua era a praça e a rua de convivência da pluralidade. Eu queria te pedir, já sei do adiantado da hora, que você falasse mais do trabalho do Yiddish Book Center, porque eu acho que tem... Você também foi que me apresentou, né, o que é o Yiddish Book Center, o acesso gratuito a toda a bibliografia que existe em Yiddish no mundo. Você conhece muito o trabalho deles. Se você pudesse falar um pouco mais para favorecer que mais pessoas possam consultar, entrar, baixar livros. Tem livros lidos, né? Então, só o áudio junto com o texto, traduzidos em inglês. Super obrigada, ok? E a Gute Nacht para todos. Olha, Sônia, em primeiro lugar, então, muito bom te ver, porque você sabe que eu sou assim, um admirador muito grande do teu trabalho. O teu trabalho é realmente magnífico, é parte daquela visão de que você pode realizar um sonho. Ele tem características, assim, ele não é só importante na visão que você teve, na forma com que o Yiddish foi introduzido no departamento de linguística, a forma com que as meninas e os meninos se apresentam no conjunto, o fato de não serem judeus. Eu acho muito, muito, muito importante você atingir as pessoas que realmente não... Quer dizer, a compreensão sobre esse processo, você não precisa ser judeu para entender. A Krista, por exemplo, do National Book Center, não é judia. É uma das pessoas que mais conhece literatura Yiddish hoje. Enfim, você é uma das minhas heroínas. Agora, você tem 100% de razão. Eu não citei nenhuma mulher. É uma vergonha, entendeu? Uma vergonha, e que eu peço realmente desculpas em público. E você tinha, não só a Kátia, a Ruth Wise agora, que é tão importante, a Hava Rosenfeld, que é uma escritora assim, extraordinária, enfim, é uma pleiade enorme de mulheres que participaram ativamente da luta política através do Yiddish. Então, realmente, você tem toda a razão. O National Yiddish Book Center, ele é uma organização que eu reputo fantástica. Ele é o Aaron Lance, que foi o criador dela, ele era um riponga nos Estados Unidos e que, por uma dessas coisas difíceis de explicar, ele se motivou, ele ficou indignado com o fato das pessoas jogarem livros Yiddish no lixo. E ele se propôs, como primeira medida, a coletar esses livros. Ele coletou, ao longo do tempo, quase 2 milhões de exemplares de livros em Yiddish. Ele criou essa parte de livros raros, que é fantástica, mas o mais importante, ele criou uma instituição dentro da Universidade de Amherst, que, primeiro, é uma construção, uma arquitetura linda, é uma arquitetura de um estilo, de uma sinagoga, de madeira, né? Quer dizer, bem característica do Stetl, mas é uma instituição que realmente trabalha em prol da cultura Yiddish. Eles têm cursos, seminários, eles preparam peças, enfim, eles têm cursos importantes sobre literatura, e é uma coisa que tem uma juventude enorme. E isso é muito importante. É uma instituição espetacular, NYBC, vocês entrando no site deles, eles estão abertos a isso, é uma instituição espetacular. E eles têm hoje um projeto do Spielberg, um projeto maravilhoso do Spielberg, que o Spielberg fez uma doação miliardária para a digitalização dos livros em Yiddish. Então, hoje, está em curso, entre muitos outros projetos, mas esse projeto do Spielberg é extraordinário. Você vai ter a literatura Yiddish básica, vamos dizer, a base da literatura Yiddish, toda ela digitalizada, inclusive a tradução do Cervantes.
Um prazer enorme estar aqui, ouvir vocês, todos grandes amantes do Yiddish, e perceber o quanto o Yiddish está mais vivo do que nunca. Eu vivi 15 anos nos Estados Unidos e o Yiddish que estava dentro de mim a vida inteira desabrochou, porque eu percebi o Yiddish vivo que estava acontecendo lá em Nova York. Então, tudo que eu podia assistir, tudo que eu podia ver, tudo que eu pude acompanhar, fez com que, quando eu voltasse para o Brasil em 2016, uma luz acendeu e diz assim, eu preciso fazer alguma coisa com esse Yiddish, eu preciso fazer alguma coisa para a gente poder, para continuar vivo. E aí eu abri meu grupo no Facebook, que se chama Loucos por Yiddish, Michiganers por Yiddish. Eu venho procurando fazer o máximo que dentro do meu tempo, acompanhando tudo que vem acontecendo no mundo do Yiddish, que é surpreendente. Quando todo mundo já dizia que o Yiddish estava morrendo, a gente assiste agora um revival. Quantos artistas jovens, quantos compositores estão se apresentando no mundo inteiro. Está acontecendo uma coisa maravilhosa. E eu acho que cabe a todos nós aqui, os amantes do Yiddish, cada um fazer a nossa parte, para que as próximas gerações possam aprender também essa riqueza toda que o Yiddish nos traz. É isso. Muito obrigado. Eu só queria fazer um pequeno comentário. Eu concordo inteiramente com você. Existe um revival, existem sintomas importantes de interesse, mas eu acho que ainda é fundamental você ter isso dentro do âmbito educacional das crianças nas escolas judaicas, tanto em Israel quanto aqui. Isso me parece a coisa assim, mais importante de você, de preparar essa geração com uma visão muito mais, eu diria, uma visão boa, uma visão simpática, uma visão em que você olhe para o Yiddish com orgulho. E que, obviamente, a elite que se forma é uma elite que vai se formando, vai se filtrando. Mas esse trabalho das escolas me parece fundamental. Você está absolutamente certo. Eu acho que o trabalho que a Sônia está fazendo na escola judaica no Rio de Janeiro é uma beleza. É isso que tem que acontecer em todos os lugares. Sem dúvida. Vai, Sônia, vai, Su. Yuri, né? Yuri, Cima, você queria falar... Só um minutinho, Moisés. Cima, você me chamou antes. Cima. Teu microfone está fechado, Cima. Tá? Agora sim. Dá licença, Yuri, dá licença. Eu queria primeiro cumprimentar o Henrique. Segundo, queria cumprimentar a Sônia Kramer pelo trabalho que eu vejo que ela faz e que eu acompanho. E queria comentar uma coisa que ela não comentou, dos cursos em Yiddish, para quem quiser aprender, que ela está coordenando através da PUC do Rio. Então, os cursos para quem quiser aprender, para quem quiser se alfabetizar, eu não sei se ela vai querer comentar a respeito. É só isso que eu queria falar. Um abraço para todos. Obrigada. Obrigada, Cima. Vou chamar o Yuri, e depois, se a Sônia quiser falar do curso, muito bem-vinda. Yuri. Boa noite. Quero primeiro agradecer pelo... Consegue me ouvir? Sim. Ok. Quero agradecer por essa palestra, muito boa mesmo. E, bem, eu até anotei aqui uns tópicos, porque estou com uma memória muito ruim. Primeiro eu levei um susto, porque eu vi 150 participantes e todos que eu contei pareciam que eram judeus, né? E tinha até um só que era um toledano, né? Então só um se separaria ainda. E eu achei que ia ser uma piada que alguém ia rir, mas tudo bem. Eu também fiquei muito impressionado, porque
O pessoal riu, é porque o som está de todo mundo fechado. Muita gente riu e... Desculpa interromper, mas são 11 horas da noite, a gente está falando de homem. Não são todos judeus, não. Tá, ok. E também eu achei algo muito bom, porque aqui tem uma grande quantidade de pessoas com mais idade. E, bem, eu tenho 21 anos e a minha geração não tem contato realmente com o Yiddish, é claro, os judeus, né? A geração judaica, essa geração, né? E ver essas pessoas que ainda tiveram contato ou falaram em casa, acho que é algo muito importante e eu gostei muito dessa experiência. Em relação, eu vou ser rápido, tá? Em relação à escola, eu também acho que tem um aspecto do estudo, do ensino do Yiddish, que ele também, de certa forma, complementa o hebraico, né? Tanto porque tem parte do vocabulário hebraico, mas também porque o alfabeto ele inclui, assim como o ladino, né, inclui vogais, digamos assim. Então, né, enquanto o hebraico normalmente não tem, vamos dizer assim, vogais, o Yiddish, nas palavras que não são de origem hebraica, tem. Então, é uma certa ponte, eu acho, para a pessoa que foi educada em português conseguir depois estudar hebraico, porque na prática você lê um texto em hebraico mesmo tendo vocabulário básico e aprendendo essa coisa do ter um alfabeto diferente sem vogal realmente muito ruim, pelo menos do que eu percebo em geral. Agora, eu tenho uma dúvida que em relação à palavra chutzpah, o chutzpah, né? Que pelo que eu vejo, normalmente pode dizer que é o que tem em português de palavra ousadia. Eu gostaria de saber se tem alguma diferença em relação à palavra ousadia, os dois conceitos. Será que tem algum toque especial na palavra chutzpah? Olha, Yuri, essas traduções são complexas, mas eu acho que a chutzpah se aproxima mais de arrogância. É uma arrogância misturada com ousadia, mas tem um pouco de, vamos dizer... Eu dei o exemplo lá da tradução do Dom Quixote, do traduzido e melhorado. Isso é uma chutzpah, tá certo? Acho que traduz bem, quer dizer, o cara traduz a obra do Cervantes e ainda diz que melhorou ela, entendeu? Então, acho que isso que é chutzpah, tá? Não sei se... Mas é uma arrogância misturada com uma ousadia, mas essa o sentido que eu acho que a palavra chutzpah tem, que, aliás, é uma palavra hebraica, né? Gente, nós estamos com 2 horas e 15 minutos de papo de palestra. Henrique, agradecendo a você essa aula, esse prazer imenso. A palavra é tua para, enfim, o que você quiser completar, depois me devolve, que eu já vou convidar para o próximo palestrante. Palavrinhas finais suas, enfim, tudo teu. Obrigado, Moisés. Olha, foi um prazer imenso. Para mim assim uma coisa muito prazerosa eu falar sobre isso. É uma coisa assim que faz parte da minha paixão por algumas coisas de algumas das minhas minorias. Uma delas é o Yiddish, e é certamente uma das coisas importantes na minha vida. E só tenho a agradecer a presença de todos, as perguntas. Eu gosto muito do teu programa e eu espero encontrar e manter contato com vocês todos. Estou à disposição para conversar sobre qualquer coisa relativa ao Yiddish que vocês quiserem. Muito obrigado. Foi gravado e isso vai rodar já. Então, ok. Gente, para quem chegou agora, mais uma vez agradecendo ao Henrique, na próxima segunda-feira, dia 28 de fevereiro, nós não teremos Segundas Intenções. É o carnaval e sem escola de samba. Mas estaremos de volta no dia 7 de março com a historiadora Monique Sochachevski. É danado o sobrenome, mas vai ser incrível. Tema: Imperador D. Pedro II e seu vínculo com o judaísmo e sua paixão pelo Oriente Médio.
A Monique vai nos contar detalhes do interesse do imperador Dom Pedro pelo Oriente Médio como um todo, incluindo os judeus. Dom Pedro estudou hebraico, esteve em sinagogas nos Estados Unidos, visitou famílias sefaraditas em Damasco, assim como lugares sagrados do judaísmo na Palestina, então sob domínio otomano. Essa particularidade do imperador e muito mais será apresentada pela historiadora Monique Sochachevsky. Me ajuda. Sochachevsky. Pronto. Dia 7 de março, não dia 28, às 21 horas. Todos já convidados. Fiquem bem. Bom carnaval, saúde e até o próximo. Deixa o Henrique deixar contato. Contato, Henrique. Henrique. Tá bota no chat. O meu celular é o 99301. 21, né, Henrique? Hein? É 21. 21. 99301-8707. Maravilha. E o meu e-mail é henrique.Gezinski, que é RZEZINSKI. Saiu direitinho na chamada. Culpa tua, de você que corrigiu. Por gentileza, escreve. Bota no chat. Bota no chat, isso. Exato. Obrigado. Tá bom. Então é isso, gente. Até segunda-feira. Henrique, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. A Gittenacht.